Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Apostadores em busca do prêmio milionário na Mega Sena da Virada aqui em Linhares. Reforço na segurança para as festas de fim de ano nos balneários do município. IFES anuncia a oferta de cursos superiores gratuitos para a região. Presidente da FINDES, Marcos Guerra, anuncia investimentos no sistema SESI-Senai aqui no município. Confira uma entrevista exclusiva. Veja também a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. O nosso convidado de hoje, do último bloco do nosso telejornal, é o deputado estadual Guerino Zanon, escolhido como novo secretário estadual de Esportes e Lazer. E o resumo esportivo do dia é com o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Em busca do sonho de ficar milionário, muita gente tem ido às lotéricas aqui de Linhares nesta semana para apostar na Mega Sena da Virada. O prêmio é estimado em 280 milhões de reais. Apostadores enfrentam filas nas casas lotéricas de Linhares para jogar na Mega Sena da Virada. A procura pelo bilhetinho da sorte começou a aumentar mesmo esta semana. Vista dos dias anteriores, aumentou bastante. O prêmio está estimado em 280 milhões de reais e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. Mas você já parou para pensar o que faria se ganhasse 280 milhões de reais? Primeiro, iria ajudar muita gente, os mais necessitados, né? Beira-rio aí, esse acidente terrível que teve aí, né? Eu criaria uma ONG e depois o resto a gente faz, viaja e aproveita alguma coisa. Segundo cálculos da Caixa Econômica Federal, se o único apostador levar na Mega Sena da Virada os 280 milhões de reais, ele vai poder comprar 1.866 carros de luxo ou comprar 560 imóveis no valor de 500 mil reais cada, ou então aplicar na poupança, o que irá render uma baba de 1.900.000 reais por mês. Perguntamos a este professor as reais chances de acertar os 6 números na Mega Sena da Virada. E sabe o que ele disse? Escuta aí. Bom, as chances são pequenas, mas a gente tem que sempre tentar. Gira em torno de 50 ou 60 milhões, assim, uma probabilidade de 50, 60 milhões, dependendo da quantidade de apostadores. Se aumentar a quantidade de apostadores, também diminui as suas chances. Isso vai depender muito dessas questões. E a combinação de números. Se nós formos levar em consideração também a combinação de números, isso chega a 500, 600 milhões para cada chance. Não é fácil para ninguém, mas se a sorte bater a porta, o professor deu dica de como fazer bom proveito do dinheiro. Na poupança, no primeiro mês, esse dinheiro todo vai render coisa de 1.700.000 reais. No CDB, vai render aí perto de 2 milhões. Isso dependendo do banco e da negociação que você fizer com o banco. Se você investir esse capital, se você gerar emprego, se você fizer isso, você vai ganhar 4, 5 vezes mais do que se ganha na poupança ou no CDB. Mas aumenta também o risco. Então, qualquer investimento que você fizer vai ter um risco. A poupança ainda é o investimento mais seguro, mas é o que menos rende. Você pode estar perdendo dinheiro em relação à inflação. Bom, para o jogador que preferir ter mais chances de vencer, a dica é fazer apostas múltiplas. Se escolher 15 números, o valor do bilhete passa a ser de R$ 17.500. Neste sorteio, o prêmio não acumula. Caso não haja o ganhador com as 6 dezenas sorteadas, o valor será dividido entre os que acertarem 5 números e assim por diante. Uma bolada, né? O Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, abriu inscrições para os processos seletivos para os cursos superiores gratuitos de Engenharia de Controle e Automação aqui em Linhares e Química Industrial no município de Aracruz. Ao todo, são 76 vagas, distribuídas 36 para Linhares e 40 para Aracruz. As inscrições começam já na próxima segunda-feira e se estendem até o dia 22 de janeiro. Toda quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Vamos ver. Na última semana do ano é momento de avaliar os pontos positivos e negativos da nossa agropecuária. De forma geral, tivemos um ano
em que a água foi o assunto principal. Vários ditados populares podem nos ensinar em que em períodos de crise é que aparecem as oportunidades. E o estado do Espírito Santo viveu e ainda vive uma dificuldade hídrica intensa nos últimos meses, resultado do baixo índice pluviométrico em anos anteriores, falta de planejamento para o consumo da água na agropecuária e na indústria e desperdício no consumo humano. Tudo isso culminou em um dos piores períodos para o setor rural, com racionamento na irrigação em alguns casos, outros sem ter água mesmo para irrigar a lavoura e perdas consideráveis na produção rural e na renda do produtor, da família rural. Mas é em momentos adversos em que as lições podem nascer. Com os prejuízos no campo, os agricultores se mobilizaram, como poucas vezes foi observado na agricultura capixaba nos últimos anos, para pedir renegociação de dívidas e construção de barragens. A crise hídrica motivou inovações no uso da água na agricultura e da energia no campo, e também ensinou o pessoal da cidade. O impacto da lama de rejeitos das barragens rompidas em Mariana, Minas Gerais, no Rio Doce, também marcou 2015 e precisou de tudo isso para olharmos para o nosso rio. Com falta de chuva, a colheita do café, principal produto agrícola do estado do Espírito Santo nesse ano, ficou comprometida e na próxima safra, ano que vem, também há enorme preocupação. Por outro lado, a crise na economia nacional desvalorizou o real frente ao dólar e isso beneficiou as exportações agropecuárias. O que não mudou esse ano foi a vontade do setor produtivo em garantir a produção de alimentos, gerar emprego, gerar renda, movimentar toda a economia. Isso entra ano e sai ano continua igual. As dificuldades são constantes, mas a persistência do produtor rural e as inovações no campo permitem, mesmo em climas adversos, sempre garantir a produção e uma economia pujante. Em 2016, é rezar pela chuva e aprender com a lição que tivemos esse ano. Somente com planejamento e consciência no consumo poderemos passar por situações adversas sem grandes transtornos. Um feliz ano novo para todos, com muita saúde, fé e alegria. Obrigado, Franco, pela sua participação. Feliz ano novo e até a próxima semana em mais uma coluna Agronegócios. Agora a gente vê como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. O último dia de 2015 será com sol e poucas nuvens, infelizmente sem chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 23 e 36 graus. Colatina, variação entre 20 e 37 na máxima. São Mateus, mínima de 23, máxima 34. Em Vitória, a mínima será de 24 e a máxima 36 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver reforço na segurança para as festas de fim de ano nos balneários aqui da região. Nós já voltamos. 30 novos policiais militares devem reforçar a segurança nos balneários da região, principalmente em Pontal do Ipiranga, durante as festas de fim de ano e ao longo de todo o verão. O efetivo extra foi apresentado nesta semana pelo Comando-Geral da PM. Uma cerimônia marcou a chegada deles ao Pontal do Ipiranga nesta segunda-feira. A apresentação da tropa foi feita pela própria PM, mostrando otimismo em relação ao combate ao crime. Aqui com os policiais que estarão fazendo nossa segurança pública aqui em Pontal. São 30 policiais militares, tanto policiais formados como na última turma, como formados há algum tempo, que já trabalham na região mesmo de Pontal. E esses policiais militares estarão responsáveis pela nossa segurança pública no Pontal na Operação Verão. De acordo com o comando do 12º Batalhão, a ideia é manter a ordem e combater o crime, principalmente o tráfico de drogas, que nesta época do ano é muito praticado. Antes mesmo da apresentação dos policiais, a PM já divulgou resultados de operações no Pontal. Este casal foi preso em uma barraca em área de camping com droga, armas, munições e dinheiro. Através de denúncia anônima, a polícia fez a prisão dos envolvidos na semana passada. Para a Prefeitura Municipal, a programação de verão do Pontal deve atrair milhares de pessoas e, por isso, deve usar a segurança para evitar práticas que podem ajudar quem comete crimes. Aglomerações com carros de som, por exemplo, não será permitida fora de áreas específicas, separadas para quem gosta desta prática. Homens da Guarda Municipal também serão usados para dar apoio ao trabalho dos policiais militares.
E a Federação da Indústria do Espírito Santo, Findes, planeja concluir até junho do ano que vem as obras de reforma e ampliação do Centro Integrado SESI-Senai aqui de Linhares. A implantação do SESI Saúde também é mais um projeto anunciado pelo presidente da Federação, Marcos Guerra. Em entrevista à repórter Lorena Zonta, da TV Colatina, ele falou sobre esses projetos. Confira. É realmente uma excelente notícia, né? Vamos agora saber como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 fechou cotado a R$ 465 a saca. Arábica 7, R$ 342. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 365 a saca. O assunto agora é esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Sim, esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. As dúvidas continuam aqui no futebol de Linhares para o Campeonato Capixaba de Futebol Profissional 2016. O presidente do Linhares, Adalto Meneguzzi, em vez de marcar retorno das atividades, marcou uma pequena conversa com jogadores que interessam ao clube para permanecerem agora para 2016. E ainda sem técnico, né? Ele ainda conversava até o início desta semana com o Roberto Calmon Félix, estava descartando o Vevé por questões financeiras e o Breda, que faria uma cirurgia no joelho. O técnico Breda, inclusive, tinha condicionado a sua permanência com a contratação de um preparador de goleiros, que pode ser o Irã, e do preparador físico, que pode ser o Humphrey Messias. Mas tudo está ainda numa incógnita. Na prática, vai prevalecer o que havia dito o próprio Breda. O Linhares Futebol Clube só começa as suas atividades efetivamente agora no início de 2016, provavelmente depois do dia 4 de janeiro. 4 de janeiro é a data para a base do linharense começar ou recomeçar a treinar. 6 de janeiro, a base principal. Nós vamos acompanhar para você
O Tabelinha Esportivo, inclusive, vai dar mais detalhes. Bom, minha gente, no início desta semana, o deputado estadual Guerino Zanon foi anunciado como novo secretário de Esportes do Estado do Espírito Santo, né? Deve sair, inclusive, no Diário Oficial da próxima segunda-feira essa informação. Ele está aqui ao meu lado para falar um pouquinho sobre o trabalho como deputado ao longo de 2015 e sobre essa nova tarefa que ele tem pela frente. Tudo bem, Guerino? Tudo bem, Cláudio. Um abraço a todos da Rede Sim. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, é uma pasta que o senhor já atuou, né, como secretário. Eu tive uma passagem por lá no período de 2005 e 2006 e assim, foi uma escola para mim e pude também, como a experiência de gestor, dar minha contribuição às políticas públicas voltadas para o esporte e lazer. Agora retornando. Pois é, uma das propostas do governador Paulo Artung, de ocupação social nos bairros, sobretudo os mais violentos, o senhor acha que o esporte também é uma dessas ferramentas? Ele tem que estar inserido, a Secretaria de Esporte com as suas políticas, porque a Secretaria de Esporte ela tem como objetivo você trabalhar o desporto e o lazer na forma recreativa e o esporte, o desporto escolar, o desporto comunitário. E tem também, a objetiva também é você preparar os craques que nós temos, vamos assim colocar, os nossos atletas. O Espírito Santo tem muitos. E temos bastante. Celeiro, para né? A competição a nível superior. Né? Então, e eu me lembro bem que nós usando o esporte, o lazer, fizemos ocupação social no ano de 2010 e 2011 do bairro Aviso e com resultados bastante positivos. Me lembro quando nós tivemos no ano de 2010 20 homicídios no bairro Aviso e depois que fizemos uma ocupação social, que é esse projeto que o governo agora está levando para o Estado, com todas as secretarias trabalhando conjuntamente naquela localidade, esse número de 20 homicídios caiu para 3. Então, a ocupação social com as atividades voltadas diretamente para os jovens, não tem como dar errado. Perfeito. Agora, Guerino, essa sua saída da Assembleia, o que muito se discute, que pode enfraquecer a nossa representatividade, a representação de Linhares no Legislativo. O senhor também pensa assim? Não penso, até porque você ir para o governo do Estado, exercendo um cargo secretário, você está mantendo a representatividade em outra esfera, claro. Mas pode ajudar de uma outra forma. Exatamente, você está saindo do Legislativo e passando para o Executivo. Nós vamos continuar com uma deputada na Assembleia e eu espero que o deputado Luiz Durão, ele é o primeiro suplente, que seja contemplado o Linhares e coloque um outro deputado lá. Então nós ficaríamos com os 3 representações e não mais 2 como até então. Né? É isso que eu estou torcendo, que com a ida para a Secretaria de Esportes, nós possamos levar o deputado Luiz Durão para a Assembleia e Linhares continuará com 2 deputados e tendo um secretário estadual. Um deputado secretário para ajudar nas ações para o nosso município. Para o nosso município e para todo o Estado do Espírito Santo. Que joia. Guerino, o que o senhor pretende implementar já a partir de segunda-feira começa a trabalhar, né? Quais os projetos que o senhor pensa para essa gestão aí ao longo de 2016? Olha bem, existem as políticas já públicas implantadas pelo atual secretário. Né? Sabemos que trabalhamos com um ano com muitas dificuldades, um orçamento que tivemos 1,5 bilhão a menos do que estava orçado e precisou se cortar muitas atividades de todas as secretarias e não só da Secretaria de Esportes. Mas nós temos o ano que vem os Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Exato. E por que não a gente trabalhar para ser a sede de algumas equipes treinando, de algumas delegações treinando, fazendo a preparação aqui no nosso estado. A área física, os equipamentos físicos públicos nós já temos, agora é só viabilizar, trazer essas equipes, essas delegações para o Estado do Espírito Santo. O outro é aquilo que você já colocou, é a ocupação social. Né? Eu quero lá, junto com a nossa equipe na Secretaria de Esporte e Lazer, oferecer ao governador os instrumentos que nós temos para contribuir para a ocupação social de 24 comunidades, que é a proposta do governo para os próximos 3 anos. Que maravilha. Agora,
Como é que o senhor avalia esse primeiro ano aí como deputado na Assembleia? Não foi fácil, Cláudio, não foi fácil, tá? Um ano onde tivemos que votar medidas duras, mas necessárias para equilibrar o orçamento estadual. Quando eu falo que nós votamos a redução de um orçamento saindo de 17 bilhões para 15 bilhões e 800, isso implica em você mandar menos dinheiro para o Judiciário, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Assembleia, e diminuir as políticas públicas que o Estado tinha a intenção de colocar no seu planejamento, que estavam planejadas e colocar em execuções. Então, assim, mas isso não aconteceu só no Espírito Santo, aconteceu a nível de país. Brasil inteiro. Nós estamos vendo aí vários estados parcelando salários de servidores. Inclusive, que não foi pago. Que não foi pago, prefeituras em situações bastante caóticas. Então, assim, a mão de ferro, vamos colocar, com o censo administrativo do governador nos permitiu ter um ano equilibrado, mesmo perdendo quase 2 bilhões de arrecadação. Mas ele tinha uma proposta, vamos gastar um pouco menos do que se arrecada para a gente ter 3 anos em condições de deslanchar as políticas públicas. Então, tivemos dificuldades, enfrentamos muitas vezes, eu diria até a ira de alguns segmentos do serviço público, porque você não pôde dar aquilo que são merecedores e tinha expectativas em função da crise. Mas agora todos estão entendendo que as medidas que tomamos na Assembleia, propostas pelo governo, foram medidas necessárias para a gente fazer uma passagem desse ano tão difícil para 2016. O senhor acha que vai dar um respiro agora em 2016? É possível o governo retomar alguns projetos que estão parados? Nós não podemos achar que as coisas vão se resolver num estalar de dedos. Eu não acredito nisso ainda. Tá? Eu entendo que nós teremos aí uns 6 meses ainda de muitas dificuldades e todos têm que estar consciência dos problemas que estamos enfrentando. Eu me lembro lá atrás quando alguém falou com a população, podem gastar que vai ter dinheiro para tudo. Hoje já não dá para E eu sempre falava, não existe isso, não existe dinheiro para tudo. Trabalhe o orçamento de acordo com as condições de cada um, seja assim dentro da casa, seja assim aqui na empresa que você trabalha, seja nas prefeituras, no governo do estado. E se eu estivesse à frente de um governo, eu falaria com a população, vamos continuar com os cintos apertados. Não tem jeito, é um momento de corte. É o momento de você... porque o que a gente sempre fala, dinheiro não aceita desaforo. Não adianta você querer achar que pode gastar aquilo que não tem. Vai passar aperto depois. Vai passar um aperto muito maior lá na frente. Tá certo. Falando um pouquinho agora de política, a gente, com a saída do senhor para a Secretaria de Esportes, isso anula suas pretensões para 2016 numa possível candidatura a prefeito? De jeito nenhum. Eu não vou me colocar candidato aqui em 2016, porque não é o momento. Tá? E nem tenho esse compromisso com o governo ou com quem quer que seja. Eu estou indo para a secretaria e no dia 2 de junho, se eu entender que eu tenho condições de disputar as eleições, estarei voltando para a Assembleia e irei para o pleito. Mas esse é um processo que nós vamos discutir mais na frente, sem necessidade de antecipar, porque agora o objetivo é dar minha contribuição dentro da Secretaria de Esporte para implantar as políticas públicas ali existentes e necessárias. Tá joia. Pelas novas regras, Guerino, da Justiça Eleitoral, a campanha eleitoral do próximo ano, inclusive, vai ser um pouquinho mais curta. O senhor acha positivo essa mudança, trazendo para 45 dias de campanha apenas? Amém. Graças a Deus. Que se diminuiu o prazo de campanha, se eliminou muitos custos de campanha. Para quem não sabe, não será possível mais contratação de cabos eleitorais, de carros de som. Vai ficar menos oneroso, claro, né? Anima o cidadão aí que muitas vezes não tinha uma condição financeira e colocar suas ideias e entrar no processo. Isso é bacana, né? Estou muito animado com o que foi votado em termos de legislação eleitoral, tá? Porque possibilita a participação de algumas pessoas que nunca sonhariam em ir para a disputa em função dos custos de campanha. Vai ser uma campanha mais enxuta, né? Enxuta, com menos gastos e, como eu costumo dizer,
ela vai ser decidida muito no contato pessoal, nas reuniões e aqui na telinha, né? Na televisão. Falando para o eleitor, olhando para a TV, olhando para a telinha. Tá certo. O senhor também é coordenador da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce, que passa esse problema sério, essa tragédia que foi o rompimento das barragens em Mariana. Em sua visão, a gente vai conseguir superar essa crise que afetou a vida de milhares de pessoas aqui na região? O crime que foi cometido por descuido, desleixo, o nome que queiram dar, com a quebra das barragens, e principalmente a de Fundão, que era a maior, e eu tive o cuidado de sair daqui de Regência, Cláudio e Liares, e me dirigi até Mariana, percorri todo o trajeto 10 dias após o rompimento das barragens. E assim, doía no coração da gente olhar as margens do Rio Doce e ver o que a gente está presenciando aí em todo esse trajeto. O que recebemos aqui em Ares foi muito menos do que recebeu os municípios ao longo do estado de Minas Gerais com relação aos dejetos de minério e de barro que está chegando. Recuperar, a natureza ela se encarrega disso, mas nós temos que fazer a nossa parte. E nós não estamos fazendo a nossa parte não é de agora, não. Já desde da ocupação desordenada de todo o Vale do Rio Doce. Então, a gente andando aí para cima, você vê as cidades, e nós somos em 236 cidades que contribuem com os afluentes ou diretamente do Rio Doce, jogando apenas 2 que não. O esgoto de residencial diretamente dentro desses mananciais. Então, agora eu acho que o problema causado pela lama da Samarco, assim chamada, né, vai fazer com que o mundo, e não só o Brasil, tenha uma nova visão e implante realmente políticas públicas de recuperação do Rio Doce. Que já vem sofrendo há muitos anos. Já vem sofrendo desde quando eu falei da ocupação pelas as pessoas ao longo das suas cabeceiras. Então, precisa se cuidar do Rio Doce com urgência, nós vamos demorar um bom tempo para isso, mas é um momento para reflexão e ação. Eu acredito que isso vai acontecer. Agora, muito se fala da culpa da Samarco, claro, e não há como negar isso em relação a essa tragédia. O senhor não acha também que os governos, né, não vamos nomear aqui, mas enfim, os governos em seus 3 níveis também tiveram uma parcela de culpa nisso? O governo federal, o governo estadual com a legislação também frágil em relação a essas questões ambientais? A punição que está se dando a Samarco deveria se dar ao governo federal e ao governo estadual de Minas Gerais, no meu entendimento, que é o responsável pela fiscalização das condições da barragem junto com o governo federal. É inadmissível que um estado que tenha 700 barragens como Minas Gerais, o órgão responsável pelas licenças tem 5 funcionários e nenhum carro funcionando. Isso é falta de respeito com todos nós, né? Então, o problema causado pelo rompimento da barragem de Fundão, principalmente, trouxe à luz da discussão todos esses problemas enfrentados. E eu espero que eles não fiquem adormecidos agora, que o problema é que as águas estão clareando um pouco, que o problema não fique adormecido, que não tente tirar dinheiro da empresa sem resolver o problema da fiscalização através das licenças pelos governos de Minas e governo federal. Tá certo. Quero agradecer muito a presença aqui do agora secretário estadual de Esportes, Guerino Zanon. Antes da gente finalizar, secretário, queria que o senhor deixasse sua mensagem ao povo de Linhares aí, né, que nos acompanha e neste momento de passagem de ano, já estamos chegando em 2016, um ano que promete muitos desafios, né? Muitos desafios, como foi o ano de 2015. Muitos falam, foi um ano perdido. Não, tem coisas que... Deu para aprender algumas coisas. Claro, também. É assim, a gente não pode apanhar e não aprender, né? Aí não é possível isso, né? Então, nós terminamos o ano de 2014 esperançoso, logo depois das eleições presidenciais, que continuaríamos crescendo, né? Já sinalizando o país numa situação a nível mundial, que nos daria uma tranquilidade futura. Com poucos meses vimos que o castelo ele era de areia mesmo, ruiu, né? E não precisou nem um ano. Logo em maio ou junho de 2015 sentimos assim que todas as conquistas dos últimos 20 anos estavam perdidas.
porque elas não foram colocadas em cima de uma condição que nos dava segurança duradoura. Não, era apenas assim, momentâneo o que nos estavam nos vendendo o governo federal e alguns governos estaduais. Né? Mas o país, como eu disse, os empresários e trabalhadores brasileiros, eles têm uma capacidade muito grande de se adequar a situações adversas. E fizeram isso em 2015. Se não fossem os empresários, os empresários empreendedores e os trabalhadores conscientes, nós teríamos uma situação muito pior hoje. Então eu quero acreditar sim que logo agora na meada de 2016 o país volte a crescer, porque nós aprendemos a lição. Eu não tenho dúvida disso. Esse país, nós estávamos próprios de chegar em um país desenvolvido, voltamos lá sendo um país de quinto mundo, e agora precisamos fazer todo um trabalho de recuperação. Nós esperamos que as políticas públicas sejam construídas, não tem problema se forem devagarinho, mas que sejam sólidas, né, para serem duradouras. Tá joia, muito obrigado pela presença, secretário Guenino Zanon, agora podemos chamar assim, né? Secretário Estadual de Esportes, obrigado pela presença, um feliz ano novo para o senhor e toda a família. Para você também e para todos os liarenses, tá? Um bom 2016, que a paz do Senhor esteja presente nos lares de cada um. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade de estar aqui nesse dia. Nós que agradecemos. Minha gente, esta edição do SINotícias está terminando. Você, claro, pode continuar contribuindo com o nosso telejornal. Envie sugestões para este e-mail aí, pautalinhares@redesim.com. Nosso conteúdo, entrevistas, vídeos, reportagens está nas redes sociais, facebook.com/tvsimlinhares ou direto no nosso canal no YouTube. E o nosso telefone é o 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência, obrigado pela sua companhia, até a próxima edição. SINotícias, Linhares se vê aqui.